Melissa e Nicole, as gêmeas queridinhas da nossa infância. Mas elas cresceram e atualmente não são mais crianças. Vamos falar sobre elas, as polêmicas, as que estão dando o que falar. Antes só peço que deixem o like, se inscrevam aqui no canal, porque aqui nós temos vídeos todos os dias e muitas informações, então vocês não vão se arrepender. Mas então é isso, vamos para os comerciais, logo após o vídeo já vai começar. Oi pessoal, eu estou passando aqui bem rapidinho para dar um super recado para vocês. Sabiam que existem jeitos confiáveis e totalmente permitidos de conseguir moedas nos seus jogos favoritos sem gastar nada? Isso mesmo, de graça. É importante dizer que esses métodos são 100% seguros e dentro das regras dos jogos, não tem nada de errado ou proibido aqui, viu? Apenas dicas que qualquer jogador pode usar. Então se vocês jogam Free Fire, Roblox, Fortnite, Brawl Stars e Stumble Guys, é o dia de sorte de vocês. Muitos inscritos já testaram e aprovaram. Os links estão lá no comentário fixado e fiquem tranquilos, é totalmente confiável. Eu já vi esses tutoriais várias vezes e gosto bastante também. Então não percam essa oportunidade única. Compartilhem também com aqueles amigos que vocês sabem que jogam esses jogos, mas não sabiam desses métodos. Bom, vocês já devem conhecer a Melissa e a Nicole, donas do canal Planeta das Gêmeas, e quando eu era criança eu assistia muito. Eram videozinhos bem legais, elas traziam muitas historinhas, clipes, e isso se perdeu, porque elas cresceram. E muitas coisas foram acontecendo, elas postam coisas que são extremamente chocantes para as pessoas. Elas já postaram resenhas de livros mais 18, elas já apareceram bêbadas em frente às câmeras. Também tem a questão do procedimento estético. Muitas pessoas discordam dos procedimentos estéticos, sendo bem sincera. As pessoas acham que foram feitos de maneira precoce, que elas deveriam aproveitar mais a adolescência e a vida, e estão se preocupando demais com coisas fúteis e com coisas de pessoas mais velhas. E a Tatá, que acredito que tenha sido a pioneira nesse assunto, pelo menos por agora, ela citou um ponto muito importante: ter responsabilidade com o público base. E por que ela disse isso? Porque o canal Planeta das Gêmeas sempre foi infantil, sempre foi um canal infantil. Então tinha uma historinha aqui, outra ali, clipes, tinha muita coisa na real. Só que de repente elas mudaram. Se vocês entrarem no canal vão ver que o conteúdo é completamente diferente, os rostos delas estão muito diferentes também. E, claro, por conta dos procedimentos estéticos. Então acaba havendo uma discrepância muito grande. Vocês podem perceber que todas as youtubers infantis que crescem, que mostram que de certa forma não são mais crianças, por um post, por uma música, por uma foto, elas são muito criticadas justamente por isso, porque as crianças tomam um susto. Peraí, essa aqui é a Melissa e a Nicole? O que aconteceu com elas? Por que de repente elas não estão mais fazendo vídeos de historinhas? O que aconteceu? E é normal, claro, crescer. Mas o que a Tatá destacou no vídeo dela foi o seguinte: essas pessoas que crescem, elas têm o direito de fazer o que elas quiserem, porém elas têm que tomar cuidado com o que postam, porque isso tem um peso no público delas. E gente, isso não é uma mentira, tá? Não é uma mentira. É claro que não tem como. Dependendo do alcance que você tem, por mais que você não poste, talvez alguma outra pessoa vai postar e vai acabar pegando mal. É o mal de ser uma pessoa pública, na real. Eu vou dar um exemplo. A Luluca fez a festa de 15 anos dela no passado e ela contratou inclusive o DJ Arana pra tocar. E a gente sabe que não são músicas infantis, tá? Eu não vou colocar a música aqui, eu não vou falar o que fala na música, mas vocês sabem que são músicas que não pegam bem pro público infantil. Porém, entretanto, todavia, a Luluca chamou várias pessoas, inclusive famosos que são amigos dela. Então, mesmo se ela não postasse, outras pessoas postariam e iria vazar. Então, não tem como, porque quando você tem um público infantil, você cresce e vai decepcionar esse público de alguma forma. É muito difícil você ver uma pessoa que começou com o público infantil quando era criança, tá? Destacando isso aqui, quando era criança, cresceu e não decepcionou de alguma forma. Decepciona. Decepciona porque as pessoas criam uma fantasia. Os vídeos da Melissa e da Nicole estão até hoje no YouTube. É assustador ver que elas cresceram. Geralmente isso não acontece quando um youtuber já adulto faz conteúdo infantil, porque ele vai continuar nessa mesma linha. Agora, a criança, ela faz o conteúdo infantil porque de fato ela está brincando no vídeo, ela se diverte, é o universo dela. E quando ela cresce, isso já não faz mais sentido, porque ela só
brincava e gravava. É diferente de um adulto que já leva isso como trabalho. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu acredito sim que elas poderiam poupar o público de muitas informações desnecessárias que elas colocam, de muitas coisas que não precisavam ser expostas. É interessante ter esse filtro e entender que sim, elas têm um peso sobre o público, não tem como. E não se privar de viver a vida, ok, elas podem fazer o que quiserem. Se a mãe autoriza, quem pode falar alguma coisa? Mas sim, o público é uma coisa muito delicada. Então a minha opinião sobre isso é que é importante ter bom senso em relação a alguns posts, tá? Elas podem sim mostrar a rotina atual, mostrar o que elas fazem, tudo bem, mas tem um limite, sabe? Essa questão de bebida e coisas relacionadas acabam chocando muito. E muitas pessoas usam o seguinte argumento: ah, mas elas não têm a obrigação de cumprir com as expectativas das pessoas, elas cresceram e todo mundo tem que respeitar. Concordo em partes, não sou totalmente contra esse argumento, porém tudo tem um limite. Tá? Tem um limite. Se elas quiserem beber, que bebam. Se elas quiserem fazer coisas erradas, que façam. Mas a partir da hora que elas ligam uma câmera, apontam pro rosto delas e postam no canal Planeta das Gêmeas, que tem a base completamente infantil, aí sim elas têm uma grande responsabilidade. E eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma crítica às garotas, não é uma crítica às meninas, até porque, gente, eu sempre fui muito fã de Planeta das Gêmeas, eu assistia pra caramba, e eu cresci e parei de acompanhar. Eu acho, assim, que todo mundo tem o direito de crescer, tem o direito de fazer o que quiser da vida, independentemente se as pessoas concordam ou não. Qualquer um pode fazer o que quiser e que cada um lide com as consequências dos seus próprios atos. Ninguém tem nada a ver com isso, quem vai pagar é a pessoa se ela tá fazendo coisa errada ou coisas que não são convenientes à imagem dela. Porém, entretanto, todavia, é um ponto muito importante a se considerar, né? Não tem como a gente jogar o fato de que a fanbase delas é infantil no lixo. Não tem como, não tem como. Bom, o que eu acho? Eu acho que como isso é tão comum na rotina delas, elas não fazem ideia do peso do que elas estão falando, porque elas já estão acostumadas com essa nova rotina, com a nova aparência, com tudo novo, a mãe delas também não vê problema, então assim, é algo muito normal, é algo muito rotineiro, elas não fazem ideia do quão estranho é ver de fora. E não, eu não acho que elas devem focar nas expectativas alheias, eu acho mesmo que elas têm que viver a vida delas da forma que elas acharem melhor. Porém, ao ligar uma câmera, elas têm uma responsabilidade muito maior. Ultrapassa o limite da vida delas e vai para um público infantil. Elas postaram no canal Planeta das Gêmeas que tem inscritos que são crianças. Então, por isso que não pega bem. A imagem delas está vinculada a isso. Não tem como, cara. Elas cresceram assim, elas estão onde estão hoje pela fanbase infantil. Não tem como elas tacarem isso fora e fingir que nunca aconteceu. É impossível, não dá. E eu acredito que elas tenham que ter estratégia para viver a vida da forma que elas acham melhor, porém, sem influenciar as crianças ou chocar as pessoas com certas coisas. Nem tudo precisa ser dito. Mas eu não estou dizendo que elas estão erradas em viver a vida delas. Não, gente, eu não acho. Inclusive, muitas pessoas falam sobre os procedimentos estéticos. Eu acho que se a pessoa tem dinheiro e tem um corpo, que faça. Claro, com acompanhamento psicológico para ver se isso não é uma obsessão por perfeição. Ela tem que ter uma idade adequada. Então, se isso está nos conformes, eu não vejo problema algum mesmo. Eu acho que não tem nada a ver. Às vezes a pessoa não se sente feliz e pode mudar isso, ela tem dinheiro, então que mude. Sinceramente, é a minha opinião. É claro que a gente não pode ficar romantizando, porque, de fato, muitas pessoas acabam recorrendo a cirurgias estéticas e isso se torna uma obsessão, onde elas querem mais e mais e daqui a pouco elas ficam irreconhecíveis. Então, como eu disse, o acompanhamento psicológico ele é muito importante, porém eu não acho que isso deva ser motivo de críticas em relação às garotas, desde que isso não interfira no público diretamente. Sobre as coisas que elas relatam, os vídeos onde elas supostamente apareceram bêbadas, isso já é um problema bem grande. Então essa é a minha opinião. Eu acho apenas que elas têm que ter estratégia para poder trazer um conteúdo legal, mas sem expor tanto, justamente para não chocar, não influenciar e não prejudicar o público que sempre foi infantil. É isso. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Falou!